Sejam bem-vindos ao podcast da Wiggles, o podcast para você, pequeno, médio empresário que quer aumentar suas vendas com lucro e previsibilidade. E hoje, mais um episódio, estou aqui com meu amigo e sócio João. Fala, João! E aí, Vitão, tudo bem? Vamos lá para mais um podcast? Muito bom. Episódio de hoje é como vender mais para a base de clientes. Aí tá o ouro, hein, João? Aí é o ouro. Se você não conhece ainda os nossos episódios, fica aqui, acompanhe os outros episódios também. A gente entrega o ouro, a gente não tem problema nenhum em falar aquilo que tem que ser feito e a gente entrega muito conteúdo de valor. Então eu já peço para você se inscrever nesse canal para não perder os próximos episódios, dá uma maratonada nos episódios que já tem por aí, tá? E manda para aquele seu amigo empresário ou empresária. João, começando, como vender mais para a base de clientes? O que você enxerga sobre isso? O que você vê que é o olhar do empresário? Ele está buscando novos clientes, ele não dá atenção para a base? Como que você, com seu olhar de empresário e conversando com outros empresários, como que você vê esse mercado? Eu vejo o mercado, conversando com meus amigos empresários, Vitor, que o empresário está muito preocupado em sempre captar novos clientes, investindo muito, né, em redes sociais e sempre querendo aumentar a base, mas esquece de cuidar dos clientes que já tem. E você trazer um cliente novo, ele tem um custo. Quando você cuida do cliente que você já tem, aí é praticamente um custo zero, porque ele já é seu cliente. Você tem que manter o relacionamento, manter essa confiança que ele tem na sua empresa. Então, cuidar da base, cuidar dos clientes que você já tem, é onde está o ouro de toda a empresa. Exatamente. Inclusive, nós somos uma empresa de consultoria, tecnologia, inteligência, né, empresarial. E o que a gente ensina também quando a gente implementa um processo comercial, né? Como todos já conhecem aqui o nosso trabalho, a gente trabalha o seu marketing para que ele funcione de fato, né? Através de um processo de marketing, depois olha para o teu time de vendas, treina ele, dá script, processo, aquela coisa toda. E o terceiro e mais importante pilar é a base de clientes. Então, se tem uma coisa que a gente faz e faz muito bem aqui na empresa com os nossos clientes, é fazer com que eles trabalhem a base. Por isso que o João falou, ali está o ouro. E por que ali está o ouro, João? Que eu percebo, como você falou, né? Tem uma relação do custo da venda. Às vezes, isso fica meio oculto para o empresário. Mas eu vou dar um exemplo, né? Um dos custos da venda, que talvez aqui a gente poderia chamar de CAC, a sigla seria, né? Custo de aquisição do cliente, mas para simplificar, vamos chamar de custo da venda. Eu vejo que o custo dessa venda, o cara tem que olhar o aluguel que ele está pagando, o salário do vendedor, a comissão do vendedor, o que ele gasta com a agência de marketing, caso ele tenha, com o tráfego pago, e aí ele soma tudo isso e divide pela quantidade de vendas que ele fez. Pronto, vai dar o CAC, né? Vai dar lá o custo da venda. Só que quando você vende para a base de clientes, você corta alguns custos. Por exemplo, você precisa de agência de tráfego para vender, você precisa de tráfego, você precisa de marketing para vender para um cliente que já te conhece, um simples WhatsApp, o cara já confia em você, você consegue fazer uma venda. E quando você faz uma venda e não tem o marketing pegando uma parte daquele dinheiro, te sobra mais lucro. Que no final das contas é o que interessa, né, João? Sim, com certeza. Aumenta a lucratividade. Exatamente. Uma empresa com lucro, ela consegue fazer outras contratações, aumentar o time de vendas e até mesmo uma parte desse lucro colocar em marketing, né? Sim. Eu vejo que é muito isso. Às vezes o cara chega e fala assim, eu preciso vender mais, eu devo investir em marketing? Olha, ele escuta os gurus lá da internet falando, você tem que investir em tráfego, você tem que... Não, agora a modinha é fazer vídeo bonitinho. Não, agora a modinha é... E o cara nunca está falando da boa e velha carteira de clientes, da base de clientes, né? Você acha que isso é muito pela modinha, ou porque quer vender curso, ou quer vender serviço, e aí meio que deixa de falar? Ou você acha que também pode ser um empresário que está sempre buscando, não, agora o pulo do gato é fazer isso, agora é aquela mágica, né? Não, ó, se você fizer isso, aquele hackzinho, como você enxerga isso? Não existe atalho, né, para o sucesso. O sucesso ele é construído dia após dia, né, com pequenos esforços cada dia. E cuidar, né, desses clientes que já te conhecem, que já compraram com você, confiam em você, né, e aumentar essa recorrência. Comprarem, para que os clientes comprem de forma recorrente, para eles não esquecerem do seu negócio, da sua empresa. Então, você está sempre em evidência na cabeça deles. Ô, João, acontece pela essa falta de cuidado da base de clientes, um negócio que a gente chama de indiferença percebida. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já. Você vai no estabelecimento que você vai sempre e o dono, nem o vendedor, não sabe nem seu nome.
Imagina um caso assim, imagine que eu gosto de ir numa roupa de moda masculina, que eu gosto de comprar com recorrência e que eu gasto bem todo mês ali naquela loja. Sou um bom cliente. E aí no começo do mês eu recebo uma mensagem do vendedor de lá. Ô, tudo bem? Boa tarde. Olha as novidades da semana. O cara não me chamou pelo nome, não lembrou que eu já comprei lá. Sabe nem seu tamanho, né? Meu tamanho, não falou nada. Então, essa indiferença percebida pelo cliente é muito ruim. Porque se eu sou um cliente VIP, eu gosto de ser tratado de uma forma diferenciada. Entende, Vitor? E às vezes você não precisa cuidar dessa forma com todos os seus clientes, mas com os melhores. Exato. Puxar no seu CRM, no seu sistema aí, quais são esses clientes que mais gastam, que vêm com mais frequência. Esses caras eu preciso dar um atendimento diferenciado. Seja por telefone, seja por mensagens do WhatsApp, ou mesmo convidá-los para um evento na minha loja, essas pessoas que eu preciso valorizar. Porque de lá deles vão vir novas indicações, porque eles são pessoas que falam bem da minha empresa. Aí é tipo assim, o vendedor vai te mandar foto de camiseta regata e talvez você nem usa regata, um exemplo, né? Então assim, você fala, poxa, né, eu compro mais casual, o cara tá me mandando foto de camiseta estampada, que nem é a minha característica, nem é o que eu quero, né? E é interessante isso que você está falando, porque essa indiferença percebida, ela causa frustração. E aí você percebe que você é mais um no meio ali, da manada de clientes que o cara tem, você fala, cara, já que eu sou mais um, eu vou gastar em outro lugar. E aí muita gente reclama, fala assim, ai, tá difícil vender. Aí você vê que a pessoa reclama e ela vai sempre pelo caminho mais difícil. Ela fala, não, é só divulgar, é só postar mais na rede social, é só colocar dinheiro em tráfego. Meu filho, você está gastando mais para fazer isso. Você está gastando o salário aí de quem vai fazer isso para você, o custo do tráfego. E não é certeza que se você investir em marketing, você vai adquirir novos clientes. Não é assim, ó, coloca dinheiro. Tem muita agência que não sabe nem o que está fazendo, que vai entregar só a famosa divulgação, que a gente carinhosamente aqui chama de panfletagem. Sim. Uma coisa que parece um catálogo da Avon, produto, preço. Só que agora eles fazem um videozinho. Aí o videozinho com o produto, preço. Assim, a panfletagem, né, teve o primeiro estágio que as agências fizeram, que é fotinha bonita, carrosselzinho do produto, com o preço, e agora é os vídeos, né? Então, chama a panfletagem 2.0. E aí o empresário fica dando atenção para isso, aí você pergunta para ele, você tem o controle da tua base de clientes? Ele fala, não tem nem sistema. Está lá no sistema. Ou tem e ele não sabe nem puxar essas informações. Né? E aí, quanto ouro tem nos ex-clientes, João? Você já imaginou? Dentro da tua base de clientes, provavelmente tem uns clientes aí que já não compram há um tempo. Sim. Quanto vale isso se eu fosse resgatar? Já imaginou isso? Quanto dinheiro tem parado? Porque muitas vezes o cliente vai lá, compra, né, vira as costas, vai embora e nunca mais recebe nada. É esquecido. Ou seja, na cabeça do cliente, o vendedor só está interessado na comissão dele, na venda dele. Em momento nenhum ele se preocupou com o meu bem-estar, né, com os meus interesses. E tem muito uma maneira assim, tá, mas como é que eu vou vender para a base de clientes? Já sei, vou fazer o que o João citou aqui, manda mensagem, chegou novidades. E aí, o que é o grande problema? Quando os empresários, a gente às vezes pergunta, você cuida da sua base de clientes? Eu cuido sim, o que você faz? A gente manda uma lista de transmissão toda semana. Acabamos de falar sobre indiferença percebida. A gente acabou de falar isso. Assim, você aí o cliente silencia, né? e arquiva, né, sua mensagem. Ou nem deixa adicionado o número para não receber. Então, assim, o cuidar da base de clientes não é tentar vender para ele toda semana. Não. É eu ligar para o João sem querer vender. Eu quero saber como ele está. Ele foi lá no Cruzeiro Dona Castela, né? Eu sei que você fez essa viagem. Eu vou ligar e falar, ô João, e aí, como é que foi? Imagina que eu tenho uma empresa, ele é um cliente em potencial, eu vou ligar para ele e mandar um áudio. Ô João, como é que você tá? Como é que foi a viagem? Ó, eu tô pensando em ir no próximo, hein? Conta como é que foi a tua experiência. Eu não quero vender para ele. Eu só quero saber como é que ele tá. E aí ele, o que você acha que vai acontecer aqui? Vai criar conexão, né? Pessoal, esse cara é diferente, por isso que eu compro lá. Vou te falar, Vitor, é mais fácil o seu cliente virar o seu amigo do que o seu amigo virar o seu cliente. Olha que legal. Eu já vi. Já vi uma amiga minha, né, parente, reclamando que os familiares dela não estavam comprando com ela. E aí eu falei para ela assim, mas será que os seus familiares são realmente seus clientes em potenciais? Não é mais fácil você cuidar dos clientes que você já tem, ao invés de ficar colocando a culpa nos coitados dos familiares, que às vezes nem é interessado. Então, é essa daí, sabe? É trazer o cliente como um amigo. Como um amigo. E importante assim, quando tiver eventos, convidá-los para esses eventos. Não esquecer deles, porque o cliente percebe, né? Esse cuidado a mais. Exato.
E dá para fazer uma divisão nessa base de clientes, até para quem está nos assistindo, nos ouvindo, entender. Tá, eu vou começar a cuidar da minha base de clientes. Por onde eu devo olhar? Por onde eu devo começar? Nós, aqui na consultoria, em todos os nossos, tanto no programa de aceleração, o que a gente fala para você começar com os ex-clientes? Começa com eles. Vê lá quem não comprou. Depende do segmento, pode ser 6 meses, né? Quem não comprou no período aí de 6 meses. Sim. Encontra quantos são essas pessoas, né? Olha lá bonitinho. E aí você começa a colocar um funil que a gente chama aqui de funil de resgate de ex-clientes. Não vamos detalhar o que é, porque senão seria entregar o ouro demais. Mas basicamente a gente faz uma ação que é para resgatar esses ex-clientes. Vamos supor, João, sei lá, que uma base muito grande aí de clientes, o cara tem 3 mil ex-clientes. Se eu conseguir resgatar 10% disso, nós estamos falando aqui de 300 clientes, a um ticket de R$200, 60 mil, né? 60 mil de faturamento. Às vezes eu posso fazer uma ação dessa, assim. Salvar o mês. E salvar o mês. E, cá entre nós, eu conseguiria talvez fazer 60 mil investindo em marketing? Até conseguiria, mas teria que estar num nível muito bom, só que o custo ia ser maior. E o público tem que estar muito aquecido, né? Exato. E o custo. E qual seria o custo disso? E fala assim, Vitor, questão de feedback, a importância de ouvir o cliente. Né? Na sua opinião, qual que é a importância do feedback para melhorar a base de clientes? Isso é muito bom. Depende aí o nível de feedback, né? Eu acredito assim, se o cliente faz uma primeira compra e tudo mais, é legal você ter um processo de encantamento ali. É o famoso pós-venda, né? O bom e velho pós-venda. No pós-venda, eu acredito que é legal saber qual foi a experiência dele com o produto ou com o serviço, se atendeu o que ele imaginava. Atendendo o que ele imaginava, se ele der uma boa nota, você já coloca um programa de indicação. Uhum. Já pega ali 5, 6, 7, 8 indicações desse cliente. Poxa, custo zero. Puxa vida. E ele vai falar bem porque ele está feliz. Então, aí já dá para fazer muito dinheiro. Mas vocês não têm noção da quantidade de dinheiro que dá para fazer. Porque eu pego, não lead, quando ele me indica, eu pego uma indicação. Que ele está feliz e vai falar bem. E aí eu faço o João, através de uma estratégia que nós chamamos aqui de carinhosamente de referidos, né? Ou indicação, premiação dupla, enfim, tem vários nomes. Mas onde o João valida a indicação. Ele avisa que ele está satisfeito com a empresa e coloca ali as indicações. Isso aí já é maravilhoso. E se tiver algum ponto que ele não gostou, eu já corrijo ali. João. Por quê? Se eu deixar, você vai virar um ex-cliente. Então é importante eu já corrigir isso daí, porque às vezes eu errei, né? Às vezes pode acontecer, né? Da entrega não ser, e o cliente às vezes não fala isso. Ele não fala. E não fica satisfeito, e você não pergunta, e numa dessas você perde o cliente. Você perde o cliente, aí perde o cliente e os amigos dele também, que ele vai falar mal. Né? Para eles ele vai falar bastante. Isso, exatamente. Faça uma coisa boa e seja pouco lembrado. Agora, faça uma coisa ruim e você vai ser xingado por muitos. Meu Deus. E outra importância do feedback do cliente, que inclusive é importante para o marketing, é a seguinte pergunta. Se a pessoa está feliz, você fez a pesquisa, pegou a indicação, a gente gosta muito de uma pergunta. João, por que você comprou da gente? O que em meio a tantos fornecedores, a tantas outras empresas, você escolheu a gente? Aí o cliente vai falar. Foi por causa disso, disso e disso. Eu pego aquilo e falo assim, marketing, é isso aqui que está fazendo ele comprar. Aí eu melhoro a minha comunicação de marketing. Por causa de um feedback de um cliente que acabou de comprar. E quantos clientes que não são seus clientes, né? Clientes em potenciais, que têm esse mesmo porquê? Essa mesma resposta, mas não sabe do benefício do seu produto porque você não comunicou isso. Exato. Então, o segredo está aí. É você entender o porquê que os clientes compram de você. Exato. É o atendimento? É o valor agregado? Explicação talvez, do produto. Diferencial, tudo. Exato. Então, isso é muito valioso. Às vezes o cara fala, eu não sei o que é o melhor do meu marketing. Olha, peça para o seu cliente, aquele que compra bastante. Daí chega nos teus melhores clientes, ali, teu top 10, fala assim, por que vocês compram de mim? E aí você vai melhorar teu marketing só com essa rápida entrevista que eles vão te dar ali respondendo as suas dúvidas, né? E isso é muito importante e ajuda ali, obviamente, você a cada vez mais melhorar o seu marketing para entrar novos clientes, aí você melhora a base, isso é uma maquininha de vendas, João. Isso não tem tamanho. E assim, às vezes o pequeno empresário acha, isso daí não é para mim. Assim, nós estamos falando aqui de base de clientes que todo mundo tem, desde uma empresa que fatura 10 mil por mês a 10 milhões. O que muda é o tamanho da base, né? Ô, João, você falou uma coisa interessante, que às vezes o cara tá olhando e fala assim, vocês estão falando isso, mas, por exemplo, e tem sempre isso, né? Mas, por exemplo, eu tenho, sei lá, 30 mil clientes na base.
E você falou uma coisa importante, eu comunico com todo mundo da mesma forma? Não. Então tem os níveis, né? E que você poderia falar sobre isso nos níveis? Dá para separar o cliente que comprou uma vez só, com o cliente recorrente, com aquele VIP, né, que a gente chama de cliente VIP? Como explicar isso para o empresário para ele poder separar esses clientes, esses grupos de clientes? Isso. Aí a importância da tecnologia nessa hora, né, Vitor? Se você tiver um bom sistema de gestão, um bom CRM, é você classificar esse seu cliente, colocar uma etiqueta nele. Ó, esse cliente é um cliente VIP. Esse é um cliente que comprou só uma vez. Por quê? Quando você consegue juntar todos esses clientes separados, etiquetados, você faz uma comunicação direta para ele. Comunicação mais assertiva. Entendeu? Então, se um cliente VIP, esse cara aí eu preciso ter um atendimento diferente com ele. Chamar pelo nome, eu não posso mandar uma lista de transmissão para ele. Ele eu tenho. Agora, para um cliente que comprou só uma vez, ou um ex-cliente, ali eu posso criar uma lista de porque são muitas pessoas. E ali você já coloca todo mundo no filtro e consegue resgatar, né, esses clientes que talvez não comprariam mais se você não entraria mais em contato com ele. Legal. Você falou uma coisa de cliente VIP, João. O que eu percebo que é um dos erros clássicos também? O pessoal pega os melhores clientes e aí sabe o que eles fazem? Vou dar desconto para os melhores clientes. Peraí, se ele é o melhor cliente, ele paga sem reclamar... Deu desconto sem pedir. Para que você vai me dar desconto? Para que você tem que cobrar mais caro? Não que você vai cobrar mais caro pela mesma coisa. Sim. Mas aí entram os produtos e serviços de tickets maiores. Sim. Nós temos a mentoria aqui, que a gente carinhosamente chama de A Cúpula. A nossa mentoria é mais de R$30 mil por ano. Sim. E vai subir. E assim, para quem que a gente vai oferecer ela para os nossos melhores clientes? Os caras que querem estar mais próximos de nós. A gente vai dar um tratamento... Eu não vou cobrar mais barato do cliente que já está comigo. Eu vou cobrar mais caro, só que eu vou entregar mais. Então eu vejo muito isso, principalmente em empresas de varejo. Eles criam lá o grupo VIP de clientes, aí o cara fala, para você que está no grupo VIP tem um desconto de 15%. Mas peraí, você está dando desconto, sendo que o cara já paga o preço cheio sem reclamar? Porque dá um bônus a mais. Cria um combo para ele levar mais produtos, ele gastar mais com você. Porque esses caras são seus melhores clientes. E numa venda, Vitor, todos os sentidos são percebidos. Se o cliente percebe que está dando muito desconto, ele fala, opa, pera, mas por que está dando desconto? Será que ele não está vendendo? Será que esse produto dele realmente é bom? Começa a criar um monte de dúvida nele que ele fala, peraí, né? É coleção atrasada, coleção atrasada, será que ele está me empurrando alguma coisa antiga, né? Tal? Certo. Então, para que o desconto? Ao invés de você gerar mais valor, né? Aumentar a oferta, melhorar a entrega. Ao invés, porque desconto é... E como aumentar o valor? Eu acredito que ser humano é bicho carente. Sim. Eu acredito que se você tiver uma comunicação mais assertiva, Sim. como é que você está? Como é que está a família? Veja bem, se eu sei que você tem um cachorro, né? E esse cachorro se chama, sei lá, Pipoca. Eu vejo que você tem lá, posta no Instagram e tal, uma coisa ou outra. E eu vejo que você postou que você passeou com Pipoca. Não custa eu te mandar, e aí, rapaz, eu vi você passeando com Pipoca outro dia na rua. Eu entro em contato como quem não quer nada. Assim, não quero nada. Buzinei, você não me viu, né? Buzinei, você não me viu. Buzinei, você não me viu. E aí falou, não, desculpa, mas o Pipoca tá bem. Você viu? O cachorrinho deu trabalho lá, tava querendo andar, passear. Ficamos 2 horas passeando, chegou em casa e dormiu. Que legal. Bacana, João, que bom, né? Ô, João, mas o motivo do meu contato é que chegou aqui um produto que é muito parecido com o que você compra e eu lembrei de você, João. Essa palavra. Lembrei de você. Lembrei de você. Lembrei, nossa. O que você imagina o coração dele, principalmente isso com mulher, né? Quem atende cliente, nossa. Público mulher. Assim, eu lembrei de você. A mulher falou assim, nossa, poxa, em meio a tantas eu fui lembrada. Com homem isso também não dá certo? Claro que dá. Mas eu falo assim, principalmente a mulher, que ela é mais consumista e ela quer ser tratada diferente. Sim. Principalmente numa loja de roupa, né? Sim. Se a gente pegar o público feminino e falar de loja de roupa, é sempre a mesma conversinha. Né? Chegou novidade. Você fala assim, não, oi fulana, eu lembrei de você. Em meio a alguns vestidos que chegaram, esse aqui eu tenho certeza que você vai amar. É a sua cara. Seu tamanho. E eu tenho o seu tamanho, que é o tamanho tal, e a cor que você gosta. E aí você pega e manda a foto. Olha só, tomei a liberdade de te mandar essa foto. O que você acha que ela vai fazer? Vai comprar. Mas nem sempre vai dar certo. Claro que não. Óbvio que não. Né? Ô, João, e assim, o que eu vejo, né? Muita gente reclama que fala assim, não dá tempo de cuidar da base de clientes. É difícil falar um negócio desse, porque você fala assim, peraí, se o coração da tua empresa é vendas e é difícil você cuidar do coração da tua empresa, você vai cuidar do quê? Você não está cuidando do coração, que é o que faz o organismo vivo ali, que é a empresa, sobreviver, você vai cuidar do quê? Da mão?
do pé, né? Quando alguém diz que não tem tempo para alguma coisa, eu falo, então não é prioridade para você. A questão é, seus clientes não são prioridade para você? Pois é. Mas eu vejo que muitas vezes o cara também coloca um monte de tarefas que às vezes aquelas outras tarefas, por exemplo, postar no Instagram para ele virou prioridade. Porque ele segue o guru da internet que fala que ele tem que postar. E a gente não é contra postar, a gente implementa processo comercial e dentro do processo tem marketing. Nós não somos contra. Mas o que é prioridade? É a tua base de clientes. E aí não adianta nada eu gastar a maioria do meu tempo postando no Instagram, sendo que eu não mando um oi pro cara, sendo que eu não mando um produto que eu sei que ele gosta de forma personalizada, sendo que eu não mando um áudio, né? Sendo que eu não mando aquele vídeo que você gosta de apresentar, né? Que eu sei que você gosta, aquele videozinho que você manda para a pessoa, fica só a bolinha ali, e a pessoa fala, poxa, que diferente. Né? Então, como talvez fazer com que o cara tenha essa prioridade? Você acredita que é criando a consciência ou é dividindo o departamento? Que seria o mundo ideal, né? O vendedor e o vendedor RC, né, o vendedor que faz relacionamento com o cliente, você acha que é melhor separar? Tem que separar. Lógico que você se organizar para isso e ter rotinas para esse tipo de atividade. Entendeu? Então, como é que eu posso dizer assim? É organizar a sua agenda para que pelo menos 1 hora do seu dia você se dedicar a isso. E também transmitir esse conhecimento para os seus vendedores, de criar rotinas, colocar na agenda, falar, esse horário aqui eu preciso cuidar da minha base. Quem que eu vou atender hoje? Hoje vai ser os VIPs, os ex-clientes, os clientes de primeira compra. E quando isso vira uma rotina, você fala, vou colocar 1 hora por dia, não vai dar muita diferença. Pô, mas no final de um mês... Nossa, é muito, né? 200 horas. 20 horas, né? 20 horas, e então, se organizar. Se organizar para cuidar deles. Porque ali é onde está o coração da venda de toda a empresa. E assim, né? O mundo ideal seria você ter um time. Não, esse time aqui cuida. É um vendedor que a gente chama de vendedor RC, que é o que faz o relacionamento com o cliente, e o outro é o vendedor que atende ali o lead que chega, novos clientes. Mas no mundo que a gente sabe que talvez não seja o ideal, é o que o João falou, é a rotina, né? É criar essa rotina e criar o processo também de como faz isso, né? Para não ficar lá, não, mas eu mandei na lista de transmissão. Ele não viu, né? Eu mandei no grupo falando que ele tinha desconto, né? E não é essa a intenção, né? Eu acredito que se você puder dividir, é o melhor. E falando de criar processo, a gente pode dar o exemplo da Mary Kay, né? Eu descobri que alguns bons representantes aí da Mary Kay, inclusive eu consultei alguns, eles validaram que é assim mesmo, tem um processo para fidelizar o cliente, que é o processo para vender mais para ele, de forma recorrente. E a gente está aplicando isso no supermercado de limpezas, que é cliente nosso também aqui da consultoria. E está dando muito certo. Com 2, 3 mensagens lá, ele falou, cara, já vendi R$2.300 assim, e a coisa vai melhorar, porque ele está entrando nisso agora para valer, fazendo essa dedicação. E o que é o processo da Mary Kay que fideliza clientes? É o 222. O que eles criaram ali? Percebe assim, se a pessoa acabou de comprar, 2 dias depois, ela faz o pós-venda, o famoso pós-venda. Deu tudo certo com o produto, era isso mesmo, tá tudo ok. Pós-venda. Ah, não, tá sim, obrigado. 2 dias. 2 semanas depois, ela vai e faz que a gente chama de sucesso do cliente, né? Isso veio dos Estados Unidos, óbvio, né? É o famoso, me corrija se eu falar a pronúncia errado, é o Customer Success. Essa teoria foi criada, lá tem um livro que a gente inclusive recomenda, caso você queira, que eles perceberam que tem que cuidar do cliente. E aí, nas 2 semanas depois, ela está fazendo um cuidado com o cliente. O que é a mensagem que ela fala? Olha, e aí, tá dando certo de usar o produto? Você está com alguma dúvida? Por quê? Às vezes a pessoa tem a dúvida de usar o produto, João. Só que não pergunta ou não pesquisa, e aí ela acha que o produto já não serve. Ah, comprei isso aqui, achei que era uma coisa, era outra. Não, ela não está sabendo aplicar. Então, se o time de vendas tem esse processo para seguir e ele faz isso, ele evita um ex-cliente lá na frente. E ele faz, inclusive, que ela tenha sucesso. Olha o nome, né? Customer Success, né? Sucesso do cliente. É fazer o cliente ter sucesso com o produto ou serviço, que ele consiga realmente o objetivo que ele tem com aquilo. E aí o vendedor entra em contato, no caso da Mary Kay. Aí 2 meses depois, assim, oi, tudo bem? E aí, como é que foi esse período usando o nosso produto? Ah, eu gostei. Inclusive deve estar acabando, né? E faz a venda. Então, 2 dias depois, pós-venda, 2 semanas depois, o sucesso do cliente para saber se está conseguindo usar e tudo mais. 2 meses depois, e aí, como é que foi a tua experiência? Está acabando, né? E manda outro. Então, olha como é um processo, né? 2 dias, 2 semanas e 2 meses.
E você ter essa clareza do processo, qualquer vendedor que você colocar, não precisa ser o melhor do mundo, ele vai seguir exatamente aquilo. Né? E tem vários exemplos aí, né, sobre o sucesso do cliente. Sim. E usar o CRM para lembrar, né? Às vezes o vendedor não pode ter tudo isso na memória dele, vai esquecer. Então, colocar uma agenda, colocar um CRM para lembrar, falar hoje, esses são os clientes que eu tenho que entrar depois de 2 dias. Exato. Ô, João, eu percebo também a questão do perfil do vendedor, né? Tem vendedor que não gosta de fazer relacionamento com o cliente. O cara não gosta. Ele olha e fala assim, que coisa chata ficar ligando para perguntar se o cara... Será que eu estou incomodando? Como é que foi a viagem? Será que eu estou incomodando? E tem gente que gosta. E eu vejo que, a gente não entende muito aí, bom, eu pelo menos não, eu sei que você entende mais essa questão do perfil de cada pessoa, né? O que eu vejo? Tem o vendedor que ele é mais transacional. É aquele cara que ele tá ali, ele suporta levar não e tal, mas ele não gosta de ficar com muita conversinha, ele é mais direto. Sim. E tem um vendedor que tem um perfil, gosta mais, um perfil, talvez levem a mal, né? Um perfil mais político, mas não político do jeito que vocês estão achando, né? De ser sem vergonha e tudo mais. Amigo. Político é aquele cara que conversa com todo mundo e tal, que seja um amigo, né? Que a gente chama de perfil relacional, o cara bom de relacionamento. Você acredita que é bom o empresário, pequeno e médio empresário, olhar e falar assim, esse aqui não tem perfil para cuidar de base de clientes? Eu queria saber a tua opinião sobre, assim, olhar o perfil de cada vendedor e falar, não, olha, esse aqui eu vou maximizar a função dele no que ele é bom. Se esse cara é bom de relacionamento, deixa ele cuidar da base. O outro é bom de transação, é o cara mais direto ao ponto, deixa ele respondendo lead, ele tentando fazer a primeira venda. Como você enxerga isso? Eu dou uma analogia a um jogador de futebol. Nem sempre o melhor jogador do time é o melhor cara para ser um capitão, por exemplo. E muitas vezes acontece assim, muitos empresários pegam os melhores vendedores e colocam ele como um gerente comercial, por exemplo. E às vezes o cara não tem esse perfil. Então, muitas vezes você perde o melhor vendedor e às vezes você perde uma equipe inteira. Então, saber identificar esses perfis. Realmente, tem vendedores que são muito bons para vender tudo, mas não são bons em relacionamento. Então, não adianta colocar esse cara ali para criar o relacionamento se o dele é mais direto. Então, o empresário tem que ter esse feeling de separar, mesmo que seja o time comercial, separar em 2, que a gente chama de comercial 1, comercial 2, como diz o Conrado. E o comercial é esse cara aí que vai estar ali fazendo a primeira venda e depois jogar para o comercial 2 para criar esse relacionamento. Então, o empresário tem que ter na mente dele separar isso. Até porque senão ele acaba perdendo, né? Você coloca um bom vendedor que é mais direto, não fazer relacionamento, o cara pede a conta, né, João? É contra o instinto natural dele, né? Exatamente. É interessante. Muitas das vezes a pessoa não analisa isso. É uma questão de perfil mesmo. É uma questão de perfil, exatamente. Não tem como mudar. Mesmo que você tenha um processo, mas você tem que ter esse feeling de olhar. Falar, cara, esse aqui é muito tímido, ele é mais reservado. Ele não vai fazer relacionamento, ele vai pegar o telefone e ligar, né? Sim. Isso é bem legal. E para começar a fechar aqui o nosso tema, vejo que a gente entregou muitas técnicas aqui. A questão de indicação, que eu sei que você é o cara das indicações aí, né? Entre outras coisas, relacionamento com as pessoas, você tem muito esse perfil, inclusive. Sim. Eu também, acho que nenhum de nós dois aqui tem esse perfil mais direto, pelo contrário, né? E eu vejo essa questão das indicações também quando você gera esse valor, né? Assim, se você é um amigo do seu cliente, se você pedir uma indicação, esse cara, além de indicar, ele vai falar, não, peraí que eu faço questão de te indicar, né? E aí você vai pegar a indicação até com mais facilidade. Já do outro jeito, se você não cuida muito da base, até o cara se sente e fala assim, como é que eu vou pedir indicação se nem pós-venda eu faço? Né? Não sei nem o nome do cara, não tem nem o cadastro, né? Como que você enxerga isso? Facilita para pedir indicação se você cuida da base? Com certeza, Vitor. Eu falo, indicação tem uma estatística que acho que o Joel J fala, que uma indicação você tem 87% a mais de chance de vender quando um cliente vem por indicação. Porque o próprio amigo já aqueceu você. Já aqueceu vendeu, né? Já validou o seu produto, o seu atendimento quando ele faz essa indicação. Só que se você não estimular o seu cliente a fazer isso, a indicação, se você não criar esse relacionamento e não pedir indicação, dificilmente ele vai dar. Talvez ele dê de uma forma informal, num churrasco, tal, espontâneo, mas perde muita oportunidade de você não criar processos que façam o cliente pedir indicação. Cuidar mesmo Exato. É olhar dentro da base. Interessante que o nosso método Jornada do Cliente é a primeira coisa que a gente faz. Né? A gente vai olhar os públicos lá que o cara tem. Mas peraí, você tem um monte de ex-cliente, vamos resgatar. Primeiras coisas que a gente faz quando a gente chega numa empresa, vamos resgatar esse cliente. Aí olha no cliente recorrente, vamos dividir.
VIP, você tem produto, tem serviço mais caro? Vamos tentar vender para esses caras. Sim. Tem um programa mais elaborado, né? Às vezes você vê lá uma pessoa vende uma consulta, sendo que ela poderia vender um programa de consulta, um protocolo, né? Com várias consultas. Exato. Às vezes uma consulta de R$400, ela pode empacotar isso, colocar algumas coisas a mais e vender 10 consultas por 4 mil. Sim. Ela aumenta a recorrência, ela faz mais caixa, aumenta o ticket médio, né? Tudo melhora. Né? Então a gente olha isso, depois vem a questão das indicações. Espera aí, esses clientes VIPs, os melhores, eles estão totalmente felizes? Estão. Você já pediu indicação? Não. Então vamos pegar a indicação deles, meu Deus do céu. E aí a gente pega a indicação. Sei lá, você tem 100 clientes VIPs, cada um indicar 3, 4 pessoas, é absurdo, né? E ter um bônus, né? Um benefício que você daria para ele para cada indicação dele. Exatamente. Entregamos ouro, hein, João? Isso aí, Vitão. Mais um belo podcast. Muito bom. E você, pequeno e médio empresário, que ainda não viu os outros episódios, tem muita coisa boa aqui, tá? Compartilha esse episódio também com outro empresário, que seja seu amigo, ou às vezes o seu parceiro aí de jornada, né? É importantíssimo. Como é que tá a sua rede social, João, se o pessoal quiser te seguir? João Cosentino. Cosentino com Z. Ai, muito bom. Sigam lá também na nossa empresa, @Eagles, tá? Com W. Tem até aqui para quem está nos vendo aí visualmente, ó, o nome, como escreve, tá? Eagles, com W. E me siga lá também, @OVitorGarbim. E, novamente, eu vou pedir aqui, você não vai pagar esse conteúdo, você não precisa fazer Pix, você não precisa passar cartão. Gratuito. Mas o seu pagamento é o joinha aqui embaixo. O seu pagamento, a gente só te pede isso. Gostou? Gerou valor para você? Paga aqui embaixo. Se inscrevendo no canal, apertando aqui no gostinha, né? E é isso, João. Até a próxima, então. Valeu, então. Obrigado aí, vamos para a próxima. É isso aí. Tamo junto.